Bom dia, sétimo ano. Hoje é a nossa aula de número 22. Hoje é dia 6 de julho, né? Já estamos na metade do ano. Vamos perseverar que a gente está vencendo, né? Apesar de todas as dificuldades, estamos conseguindo vencer. Então, vamos lá na correção das nossas atividades do dia 24, né? No dia 24, o assunto da aula foram máquinas térmicas, né? E aí vocês devem ter percebido o que é uma máquina térmica, né? Então, aqui no vídeo eu trouxe para vocês a primeira questão, ó. As máquinas térmicas são dispositivos capazes de transformar energia térmica, né, em trabalho mecânico. Quando a gente vê o motor de um carro ligado, por exemplo, ou o motor de uma geladeira, a gente percebe que tem aquecimento, né? Então, parte da energia ela é utilizada para fazer o aparelho funcionar, mas parte dela também é perdida na forma de calor. Depois eu pedi exemplos de máquinas térmicas. Aí eu citei os refrigeradores, as máquinas a vapor, os motores de combustão interna, né? Vocês podem ter pesquisado outros também. Depois, o que é um ciclo termodinâmico, né? Quando nós falamos em ciclo, a gente está falando de movimento, mas um movimento que se repete, né? Que tem início, meio e fim. Então, um ciclo termodinâmico são sequências de estados termodinâmicos que se repetem, né? Que é o consumo de energia, depois essa energia ela é transformada, parte da energia é perdida na forma de calor, depois tudo se inicia novamente, né? Então funciona mais ou menos dessa forma, falando grosseiramente. Na questão número 4, sobre os ciclos termodinâmicos, complete as frases utilizando as palavras destacadas. Aí na letra A ficou assim: se o sentido do ciclo for horário, o ciclo é o de uma máquina térmica, a qual absorve calor e produz trabalho. Na letra B, no caso em que o sentido de um ciclo é anti-horário, ele precisa receber trabalho mecânico e liberar calor, que é o caso dos motores dos refrigeradores. E por último, lá no texto tinham 2 gráficos. Eu pedi para vocês identificarem, né, qual gráfico representava qual tipo de máquina térmica. Então, o gráfico da letra A, ele representava uma máquina térmica e na letra B, ele representava um refrigerador. Agora, ainda continuando, né, quando nós estudamos os princípios que regem a natureza, a gente escreve isso em forma de leis, né? Então, a termodinâmica também tem leis. E aí eu pedi para vocês copiarem o que dizia essas leis. A primeira lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, ó. Ela diz respeito à conservação da energia. De acordo com essa lei, toda energia que é transferida para um corpo, ela pode ser armazenada no próprio corpo e, nesse caso, ela pode ser transformada em energia interna, né? Energia interna que serve para o motor funcionar. Na segunda lei, né, que a gente diz que segunda lei da termodinâmica, ela diz respeito, né, a um conceito que nós chamamos de entropia. Vocês vão ouvir falar disso lá quando vocês estiverem no ensino médio. Então, é uma medida dos estados termodinâmicos que tem a ver com a desorganização do sistema, mas essa desorganização não tem a ver com bagunça não, tá, gente? É um estado de agitação das moléculas que a gente observa. Na questão número 2, tinha que fazer uma continha. No dia eu cheguei até desenhar lá no caderninho para vocês, né? Então, N era igual a 1 menos 350 dividido por 500. Quando eu dividi 350 por 500, eu encontrei 0,7. 1 menos 0,7 deu 0,3. Como a resposta ali é um valor percentual, vocês podiam fazer isso multiplicando diretamente por 100 ou fazendo uma regrinha de 3. Então, a resposta correta era a letra C, 30%. Na última pergunta, né, sobre os impactos econômicos causados pelas máquinas térmicas, vocês podiam pesquisar e colocar aí. Nós iremos compartilhar essa resposta em sala de aula presencialmente, por isso que eu deixei ali resposta pessoal. Vamos seguir, então. Depois
eu apresentei a imagem de um motor e pedi para vocês identificarem, né, qual era a função de algumas das peças que estavam presentes naqueles motores, né? E aí, uma delas que apareceu lá era o pistão. Para que serve esse tal de pistão, né? Então, ó, o pistão é uma peça cilíndrica de metal que se move, né, de cima para baixo no interior de uma outra peça chamada cilindro. E esse pistão ele é formado por anéis. E para que eles servem, né? Ó, é uma vedação deslizante entre a borda externa do pistão e a parte interna do cilindro. Esses anéis servem para impedir a mistura do ar e do combustível, né? E também servem para manter o óleo lá de uma parte que chama cárter, né? Impedir o vazamento desse óleo. Na letra B, eu perguntei o que é uma biela, né? Biela também é uma estrutura que faz parte do motor dos carros, né? Para quem tem mais conhecimento aí. Ele é uma haste que liga, então, esse pistão a uma outra estrutura que é o eixo do carro. Então, ela pode rodar em ambas as extremidades, de modo que o seu ângulo pode mudar com os movimentos do pistão, né? Rolando o eixo, fazendo o eixo se movimentar. A outra palavra que apareceu aí, que também é uma estrutura que compõe um motor, é o virabrequim, né? E para que ele serve? Ele transforma, então, esse movimento do pistão, de que é para cima e para baixo, num movimento circular. E ele faz as rodas do veículo, então, né, se movimentarem, né? E aí, claro, tem um eixo que prende essas rodas, né? Mas que proporciona o movimento das rodas do carro, então. Eu propus que vocês assistissem um vídeo, né, que era uma atividadezinha experimental da construção de uma máquina térmica caseira e pedi para que vocês emitissem a opinião pessoal de vocês. Também compartilharemos essa informação presencialmente. Na nossa aula de hoje, né, os assuntos também estão relacionados à termodinâmica. Na aula 23 é a história dos combustíveis e na aula 24 é a relação entre esses combustíveis e as máquinas térmicas. Eu pedi para que vocês fizessem na aula 24 alguns desenhos sobre as máquinas térmicas, né, contando desde o início lá da primeira máquina a vapor, o primeiro automóvel. E esses desenhos devem ser feitos numa folha de chamex, só que eles não vão ser apresentados no dia de hoje. Eles serão apresentados na nossa próxima aula, acho que é no dia 15, e lá nós teremos um momento, né? Eu vou disponibilizar uma sala para nós conversarmos e fazermos a apresentação dessas atividades. Qualquer dúvida, estou aqui para poder responder vocês. Um bom dia, uma boa aula.